E o jacaré, sim, o candango, vamos falar do candango, Antônio Hilário. Seu pai tinha um carro aqui, um candango. Qual é a história daquele candango? O candango, papai adquiriu quando nós morávamos em Pilões. Era seu Severino Correia, era padrinho do meu pai e proprietário daquele engenho que tem na entrada da cidade, onde hoje é o fórum. E seu Severino Correia adquiriu aquele Jeep, que era um Jeep candango, era da DKV, e era um carro alemão que era considerado mais potente, mais forte do que o Jeep Willys. Então ele comprou lá para o engenho dele e logo em seguida ele adquiriu uma caminhonete e passou a vender o Jeep para papai. Aí papai comprou o candango e foi daí que... Foi o primeiro carro da família? Foi o primeiro carro da família. Aí a gente passou a utilizar, eu aprendi a dirigir no candango. A gente fez algumas peripécias por aqui pela cidade, Borborema, Pilões. E o candango a gente usava para fazer os serviços de transporte da colheita para aqui para a cidade, da propriedade para a cidade, e lá em Pilões do campo, onde desfibrava o agave, para a garagem onde armazenava já o sisal para ser transportado em caminhão. E aquele candango tinha as histórias eu acho que muita gente participou dele também, eu acho que você participou também. A gente quando saía para ir para o sítio ia com ele, com o papai. Foi algumas vezes. Então foi aí. O seu avô materno, você conheceu bem? Conheci. Ele morava aqui, morava em Serraria ou ele morava na casa da fazenda. E Pedra Pintada é ali, é? Não, ali é Jacaré. Ali é Jacaré? Ele morava na casa grande da fazenda. E morava aqui também, porque ele estava lá e quando queria vir para cá, vinha a cavalo, até que ele adquiriu também um Jeep. Na época eram 3 Jeeps que tinham aqui em Serraria, 3 carros. Por isso que eu estou informando para você, essa pessoa que mora lá na zona rural, em Olho d'Água, que é esses Félix, que tem a história dos carros daqui que vieram aqui para Serraria, os primeiros carros e tal. E meu avô fazia esse trajeto quase que diariamente, de Serraria para Jacaré, porque Pedra Pintada era uma extensão da fazenda do Jacaré. Pedra Pintada que depois pertenceu a Mané Rocha. Depois foi para Mané Rocha. Irmão de Dona Dulce. Irmão de minha tem mãe. Dois Mané Rocha. Irmão da minha mãe e irmão de tia Dulce. Porque foi o seguinte, meu avô tentou educar todos os filhos. Formou minha mãe, formou tia Dulce e formou a freira. As outras duas foi tia Bertolda, que logo cedo casou, deixou os estudos, que é a mãe de Zé Bilunga, a avó de Pinheirinho, a avó de Pedrinho. Então o que é que acontece? Meu avô, como tia Bertolda deixou os estudos, meu avô deu uma propriedade chamada Olho d'Água, para que o marido da minha avó, Otávio, tomasse conta lá da propriedade para ter um meio de sobreviver. Marido da sua avó ou sua tia? Da minha tia, marido da minha tia. E as outras 3 se formaram. E tia Neném não se formou porque tia Neném era paralítica. Ela quando nasceu teve um problema de saúde e ficou paralítica. Mas mesmo assim, meu avô, antes de morrer, deixou também uma boa quantidade de terra, que é nas matinhas, para essa minha tia que ficou paralítica. E que ela, posteriormente, um pouco antes de morrer, ela fez um testamento e doando essas terras para Mané Rocha. Porque Mané Rocha foi dos filhos, foi o único que não se formou. Porque formou-se tia Divar, formou-se tio Lálio, formou-se tio Silvino, mas Bertino não formou-se. Aí meu avô deu uma propriedade a Bertino, Bertino vendeu a daqui e comprou uma em Guarabira, de Bertino. E Mané Rocha recebeu Pedra Pintada e posteriormente recebeu a parte das matinhas.
mas meu avô era um homem muito justo e ele procurou fazer com que todos os filhos dele ficassem amparados com a morte dele. O seu avô materno é o que veio do Pará? É. Conta um pouquinho dessa história, sabe algum detalhe? Não, o que eu sei é que a família dele tem raízes no Pará. Sobrenome da família dele? Corrêa de Melo. Corrêa de Melo. Corrêa de Melo. Não é esses Melo É desses Melo daqui, de Adalberto. É o é. mesmo Melo, É o mesmo Melo. Quer dizer que ele foi quem deu origem a esse ramo? Não, aí eu não sei, Leto. Eu sei que o Melo, aqui em Serraria, eu acho que ele já veio de lá para cá, tendo aqui como uma espera o Melo aqui, tá entendendo? Ah, entendi. Tendo o Melo aqui. Certo. E a sua avó, os Rochas são de onde? Os Rochas são daqui. De Serraria. É, de Serraria, né? É o mesmo Rocha de É Bananeiras? o mesmo Rocha de Bananeiras, é o mesmo Rocha de Solânia, é o mesmo Rocha do Rio Grande do Norte. E Exatamente. E a origem Rocha vem de Portugal. É? É. Mas aqui no Brejo, começou por Bananeiras ou por Serraria? Não sabe não? Não sei, porque quando eu vim começar a entender essas coisas de família, já estava muito... Eu já frequentava a casa dos Rocha de Bananeiras, eu frequentava a casa dos Rocha de Solânia, eu frequentava aqui a família Rocha de Liélia, que era de Geraldo Rocha, Alódio Rocha, que tem aquela fazenda ali na entrada para Solânia. Então a gente convivia tão junto que ninguém nunca se preocupou, eu nunca me preocupei em saber quem foi que chegou primeiro, quem foi que não chegou. Os estudos, você foi um cara que sempre se deu bem nos estudos ou ia devagar? Como era o seu desempenho na escola? Sempre me dei bem nos estudos. Quando eu terminei o ginásio, como eu disse a você, Terminou o ginásio lá? João Pessoa. Estudei o primeiro ano, eu fiz exame de admissão aqui. Foi, né? Eu terminei o primário no Grupo Escolar Francisco Duarte, fiz o exame de admissão. Aquele livrinho chato, né? Fiz o exame de admissão, passei, fui estudar no escola comercial, colégio comercial Antônio Bento, quando a gente tinha doutor Elias, professor, Tassinho, seu irmão, professor de inglês, Roberci, professor de história, Dona Thelma, professora de português, Roberci, professor de história, professor de matemática, eu não me lembro quem. Não era Negar, não? Não, acho que era Aurélio. Aurélio, né? Acho que era. Professor de matemática. Então, passei aqui e foi quando eu fui para João Pessoa estudar no Pio 12, indo para o seminário. Só que aí, resultado, não tinha as vagas que seriam suficientes para absorver esse pessoal que estava saindo, que eu fui para lá por intermédio do padre. Como você sabe, eu, você e outros, a gente ajudava a igreja, a missa. Era acólito, né? A gente era acólito. Detalhe, o padre respeitava a gente, né? Naquele tempo o padre respeitava a gente. A gente era que gostava de comer hóstia. A gente gostava de comer hóstia, tomar o vinho da igreja. Hóstia não consagrada, Não né? consagrada. Até que Dona Marinha Duarte, que fazia as hóstias, fez um acordo com a gente. Ela dava pra gente os retraços das hóstias e a gente não comia as hóstias lá. Aí a gente ficou nesse acordo e a gente, quando terminava de fazer as hóstias, o retrato era passado pra gente. Você foi acólito primeiro de quem? Qual foi o primeiro padre? E como é que você ingressou aí na igreja? Se lembra? O primeiro padre foi Padre João, que veio de Malta. Padre João, é da mesma minha época. Veio de Foi Malta. O primeiro, né? Foi o Chegou primeiro. antes de Padre Conrado. Antes de Padre Conrado. E eu lutei um dia desse para me lembrar como era o nome do primeiro, realmente. Padre João. Padre João. Quando a gente chegou aqui, tinha outro padre. Era Zé Paulino. Zé Paulino. Teve Padre Catão, Padre Zé Paulino, aí chegaram os holandeses. Exatamente. Aí veio Padre João, depois de Padre João de Malta, que vieram os holandeses. Exatamente. Aí começou ali, né? Eu comecei ali também. Foi. Na mesma época. Foi, na mesma eu época. me lembro quando eles chegaram, porque tinha chovido, a garganta, o ônibus não subiu. Eles vieram com a mala a pé, até aqui. Sim, aí você... Aí fui estudar no Roger, aí terminei o primeiro ano ginasial. Aí o Pio 12 na época não tinha vaga suficiente e só ficava no seminário quem estudasse no Pio 12. Aí foi quando eu fui estudar no Roger e fiquei na casa do tio.
Aí fui pro liceu, sempre tive notas boas, sempre passei por média, sempre cheguei aqui em Serraria no final do ano sem fazer prova final, porque passava por média. E no segundo ano científico fui para o Pio Décimo, porque era o último ano para você fazer vestibular. E no Pio Décimo, que era um colégio também arquidiocesano, um colégio de padre, o ensino era melhor, preparava melhor para passar no vestibular. E foi quando eu fui estudar no Pio Décimo, no terceiro ano. Fiz boas amizades lá também. Fiz o primeiro vestibular para engenharia, aí não passei, mas o vestibular era de 6 em 6 meses. Quando foi no segundo semestre, aí eu fiz vestibular novamente na URNE, em Campina Grande, para engenharia mecânica. Passei em primeiro lugar em engenharia mecânica. Campina Grande. Estudei 6 meses lá e transferi para a faculdade em João Pessoa, Faculdade de Engenharia de João Pessoa, que era na Universidade Federal da Paraíba, por intermédio do pai de um colega meu que fez engenharia elétrica, que era Orlando Gomes Cavalcante, que era reitor na época, reitor de assuntos comunitários. E pró-reitor, Aí Orlando falou com o pai dele, a gente morava na mesma casa, lá em Campina Grande, e ele conseguiu a vaga para mim e eu vim estudar engenharia em João Pessoa. Estudei 4 anos de engenharia, aí vi que não funcionava, engenharia não era o que eu queria, aí fiz... 4 anos? 4 anos. Fiz administração de empresa, 2 anos de administração de empresa, também não quis, aí fiz vestibular novamente para Direito e concluí o curso de Direito. Em João Pessoa, UFPB. Em João Pessoa. Você se lembra quem eram seus colegas de turma do Roger, lá no estadual do Roger? Me lembro de alguns. O nome era estadual do Roger, Era, né? Colégio Estadual do Roger. Me lembro de alguns. Tarcísio Maia, que Tarcísio hoje mora em Natal. Tarcísio. Alfredo. Alfredo vinha muito por aqui, Vinha né? muito por Vinha aqui. muito aqui em casa comer coalhada. Alfredo, Beto, Saulo, Gilberto.